Menos de 24 horas depois de ter participado do ato pró-anistia ao lado de Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas anunciou uma parceria com o governo Lula para construir 30 mil moradias. Repórter Valéria Luizetti chega agora e, como diria um poeta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso, Valéria? Boa noite para você, bem-vinda, bom trabalho. É exatamente isso, Tiago. Boa noite para você, a todos que nos acompanham. O governador Tarcísio de Freitas, então, segue se equilibrando tanto os interesses políticos quanto institucionais. No domingo, então, ele participou do ato pró-anistia dos presos referente ao dia 8 de janeiro. Inclusive, ele esteve ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez um discurso aclamado, disse que queria também o retorno do ex-presidente ao cargo de presidência e no dia seguinte, menos de 24 horas depois, então, durante um evento, ele anunciou essa parceria com o governo federal para a construção de 30 mil moradias populares em São Paulo, com financiamento subsidiado pela Caixa Econômica Federal. O anúncio foi feito num evento no Palácio dos Bandeirantes, inclusive com a presença do ministro da Cidade, Jader Filho, e de parlamentares da base do governo federal, como o deputado estadual Simão Pedro, do PT, e do presidente do MDB, Baleia Rossi. O investimento soma 600 milhões de reais do Estado, mais os subsídios federais via FGTS. A parceria faz parte, então, dessa meta de Tarcísio de até o final do mandato dele entregar pelo menos 200 mil moradias. E esse movimento, Tiago, reforça essa estratégia do governador, então, de se apresentar como um gestor técnico, pragmático, que consegue demonstrar ali um diálogo com a oposição, que é o governo federal, e ao mesmo tempo mantém os laços bolsonaristas, visando o rumo às eleições do ano que vem, principalmente presidenciais, visto que Jair Messias Bolsonaro segue inelegível, Tiago. Em relação ao tarifaço promovido por Donald Trump, Tarcísio afirmou que o presidente Lula está lidando com o tema como tem que ser, é isso? É exatamente isso. Tarcísio, que já inclusive postou nas redes sociais uma foto com o boné da campanha de Donald Trump, é apoiador declarado do republicano, surpreendeu ao anunciar então que o governo Lula tem feito um bom trabalho diante do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Tarcísio disse que o Planalto está conduzindo o caso com cautela e como tem que ser. Só retomando que Trump impôs então essa taxa de 10% sobre o Brasil, a menor dentre todos os outros países, e então Tarcísio vê isso de maneira relativamente positiva, como um possível diálogo ali que o governo federal tem estabelecido com o país americano, e visto também que São Paulo deve ser um dos estados mais impactados por essa tarifa extra, já que os Estados Unidos é o seu principal parceiro comercial. Para o governador também essa medida pode ser vista como uma possibilidade de abertura para novos mercados internacionais para o Brasil, principalmente relacionado à agroindústria. Ele ainda diz sobre impulsionar acordos com o Mercosul e a União Europeia. Mais uma vez, Tarcísio, então, reforçando aí sua imagem de gestor atento ao cenário global, enquanto ele fica com o pé em cada lado aí do tabuleiro político, fiel ao bolsonarismo, mas ainda assim disposto a reconhecer certos acenos e acertos do governo federal, mesmo quando o assunto é economia, Tiago. Questões políticas e discussões entre o governador e o governo federal. Bom trabalho para você, Valéria. Até daqui a pouco vou chamar os nossos comentaristas. Bom, Deise Ciocari, política, a gente sabe muito bem que é a arte de se conversar e de se discutir. O governador Tarcísio de Freitas, e por que chama tanta atenção essa postura dele? Porque num tempo em que nós acabamos acompanhando uma polarização muito exacerbada, isso é algo inusual? Tiago, isso é uma aula de ciência política. Eu vou me permitir até dar os nomes aqui. O que a gente está vendo aqui é o Tarcísio tentando construir, tentando unir o que a gente chama de uma ética da convicção,
né, que é o que o Max Weber fala, que é uma lealdade ao Bolsonaro e aos valores da direita, com a ética da responsabilidade, que é a governabilidade e a articulação com os adversários, que é essa tentativa de união com o presidente Lula. E o desafio dele vai ser manter esse equilíbrio sem que um lado destrua a legitimidade conquistada junto ao outro. Então, isso é muito Max Weber. Falando num bom português, é o bico de dois lados. Então, quando ele mantém laços com Lula, ele viabiliza essas políticas públicas com apoio federal e conquista a governabilidade no estado mais importante do país. Ao mesmo tempo, com a presença dele no ato bolsonarista, ele mantém acesa essa chama identitária da base e agrada também essa chama identitária da base, que é fundamental para o voo nacional, e aí ele tenta agradar todo mundo aí, e isso pode ser muito eficaz no curto prazo. Mas pode se tornar insustentável à medida que o cenário eleitoral de 2026 se aproxima. Então, ele corre o risco de alienar aí em 2026 os lados, né? Os bolsonaristas mais radicais, eles podem acusar ele de morno ou de traidor, e esses eleitores mais de centro podem ver uma certa desconfiança a presença dele em atos que relativizam os ataques às instituições democráticas, né? Certo é que no ano que vem ele vai ter que assumir um lado, né? Mas por enquanto ele está certo em fazer esse malabarismo, sim, tentar unir esses dois lados para conseguir chegar ali vivo em 2026. Aliás, esse pragmatismo tem sido a marca dele, foi a marca para chegar no governo do estado e é o que pode levar ele vivo até o ano que vem. Seria um malabarismo político, Cristiano Vilela? Exatamente, um malabarismo político, uma costura política. Ele identificou nessa posição uma capacidade, talvez, de agregar aquele algo a mais que é necessário, especialmente quando se trata de um projeto político nacional, para além do projeto político estadual. E hoje, na fotografia que nós temos hoje, claro, caso ele continue sendo bem sucedido nessa sua estratégia de se relacionar com dois campos distintos, ele tem tido um cenário onde, para o eleitor mais ligado ao ex-presidente Bolsonaro, ele é bem visto, ele é visto como um nome de direita, como um nome confiável para as próximas eleições, numa eventual não candidatura do ex-presidente, e, por outro lado, em setores mais ao centro, ele é visto como um moderado. Isso pode ser realmente considerado como um ativo, agora, desde que ele consiga manobrar bem essa costura política, que naturalmente não é fácil.